era 1500. As terras que seriam brasileiras estavam povoadas por 5 milhões de pessoas de várias etnias, que foram chamadas de índios. Em 2010, seus descendentes não passavam de 897 mil indígenas, resultado de ataques contra a vida e a cultura desses povos. Nos primeiros séculos foram os invasores europeus. Hoje são donos do capital e do poder. Os índios ainda têm que lutar para sobreviver, apesar das garantias legais conquistadas e muitas vezes ignoradas. Os índios, os primeiros habitantes do Brasil, tiravam seu sustento da terra generosa. Hoje vivem em reservas. E mesmo esse pedacinho de terra, pouco maior que um campo de futebol no Jaraguá, noroeste da capital paulista, está ameaçado. Os donos do poder querem tudo, cada migalha de terra que lhes restou. Aqui vive uma parte dos Guarani-Bibiá, povo conhecido pela enorme capacidade de resistência. O Guarani vai existir e vai resistir. A resistência é alimentada pelas tradições, pela fé e pela língua guarani. É o momento de a gente se levantar e mostrar a nossa resistência, que é a cultura tradicional, que é Guarani-Bibiá, né? O Olhar TVT mostra que mesmo protegidos pela Constituição, os indígenas têm sua sobrevivência ameaçada diariamente pelo mesmo inimigo de sempre, a chamada civilização. Resistir a um governo que não nos dá valor como povo. Os povos indígenas nunca deixaram de ser perseguidos, nunca deixaram de ser massacrados, assassinados, né, marginalizados. Isso nunca deixou de existir para os povos indígenas. Caraí-Popiguá, que adotou o nome Davi Martim, nasceu na aldeia Itu, a aldeia de baixo do Jaraguá. De baixo porque tem a de cima, a aldeia Piau. Elas são cortadas por uma rua movimentada na região noroeste de São Paulo. Na época, os Guarani, a gente sempre subia aqui até lá em cima, do outro lado da Bandeirantes, né? Não existia ainda a rodovia dos Bandeirantes. E essa rua também não existia. Então era tudo uma coisa só. Afonso Sardinha descobriu as primeiras jazidas de ouro do Brasil, por volta de 1590, nessa região. Foram 10 anos de matança de índios até que os portugueses iniciaram a exploração do metal com a mão de obra de africanos escravizados, levando as minas ao esgotamento. Assim chegou a chamada civilização. Afonso Sardinha, ele passou 10 anos massacrando, lutando, e os indígenas que viviam nessa região resistindo a esse extermínio. Hoje são 700 indígenas vivendo nas duas aldeias, cercadas e pressionadas pela cidade grande e seus problemas. A vivência, a cultura, a tradição, os cantos, as danças, a língua, a própria língua mãe, isso não se desfaz com tudo isso que está acontecendo. Nem o fato da não demarcação, isso prejudicar essa vivência. A vivência guarani, ela é eterna, assim, né? Os guaranis não entendem o mundo como os juruás. Juruá é como eles chamam os não-índios. Não entendem também o fato de a terra ter um dono. Ela faz parte do universo sagrado dos indígenas. Não queremos terra para ganhar em cima disso, se beneficiar em cima da terra, em cima da natureza, em cima da água, né? A gente não quer isso, como o branco faz. O branco vende água, vende a terra, mas quando o índio vai tirar uma lenha para próprio seu uso, eles falam que está destruindo. A aldeia do Jaraguá é a menor terra indígena do país. Tem 1,7 hectare, o que equivale a pouco mais de um campo de futebol. Ela foi demarcada em 1987, ainda quando o Estatuto do Índio entendia que o indígena deveria ser integrado à sociedade, visão que mudou na Constituição de 1988. Então é a primeira vez que o Brasil, numa carta
federal, né, que vale para o país inteiro, reconhece o direito originário das populações que viviam aqui, né, em 1500 e de 1500 para cá. Foi só em 1988 que os indígenas conquistaram o direito de ter ensino bilíngue em português e guarani, algo que deveria ter sido feito com todos os brasileiros, mesmo os não índios, para que pudéssemos entender melhor a nossa história. Em 1937, a partir daí que proíbe as escolas de ensinarem em outra língua que não seja o português. E a frase que as crianças indígenas mais ouviam é: fala língua de gente. Língua de gente é português, porque a outra é língua de bicho. A população brasileira ela não é a favor das populações indígenas onde elas estão. E quando um não índio fala assim, vem aqui, por exemplo, no Jaraguá, nossa, mas vocês são índios mesmo? Mas os índios já morreram? É como se tivessem feito uma lavagem cerebral na cabeça deles através do livro de história. Ninguém ouviu. Lidar com o preconceito faz parte do cotidiano dos guaranis. Mais difícil é lutar contra os poderosos. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Em 2015, o Ministério da Justiça publicou a portaria declaratória para demarcar 532 hectares para os índios do Jaraguá. 62% da área fazem parte do Parque Estadual do Jaraguá. Mas o governo do estado de São Paulo suspendeu a demarcação na Justiça. Porque o governo do estado de São Paulo não quer a demarcação da terra indígena Jaraguá. O Olhar TVT solicitou entrevista para a Procuradoria-Geral do Estado, que entrou com a ação, e para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que é responsável pela área. Através da assessoria de imprensa, a Procuradoria afirmou que o procurador só trata de assuntos judicializados na Justiça. E afirmou por e-mail que é contra a ampliação da terra indígena porque a considera ilegal e inconstitucional. E que ela, a demarcação, ameaça as espécies que vivem hoje no Parque do Jaraguá. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente não respondeu às nossas solicitações. Cristiano Rutter é coordenador da FUNAI para o Sudeste brasileiro. Ele acompanha todas as questões indígenas da região. Todo mundo sabe, através de pesquisas, infinitas pesquisas que existem, que os índios as terras indígenas são muito mais preservadas do que as unidades de conservação, do que os parques. Os índios ajudam a preservar, ajudam a fiscalizar. Falam que a gente está acabando e colocando em risco os animais. Mas quando a gente entra na mata com nossos jovens, com o nosso projeto de fazer a vigilância desse território, a gente acha um monte de armadilha com ferro, com tudo, que os próprios brancos estão fazendo para caçar os animais. Quando chegou o branco, primeira vez no território brasileiro, por que nós aceitamos com os braços abertos? Nós aceitamos o jesuíta, né, aceitamos vários, né, invasores no nosso território. Né? Por que eles, agora, né, o próprio branco, eles querem inverter isso como se eles fossem, né, pessoas mais antigas que a gente? Né? Se o Supremo Tribunal leva em consideração que, por exemplo, o governo do estado está falando contra a demarcação e anula o processo demarcatório, vai estar anulando toda uma história de um povo. Vai estar tirando um pedaço da história que está viva. Sem a demarcação, a população fica confinada numa área pequena. A insegurança jurídica impede a realização de projetos para melhorar a qualidade de vida dos guaranis. Na aldeia com 700 habitantes, há mais de 500 cachorros. Os animais foram abandonados no entorno por pessoas não indígenas que dispensam seus bichos por lá. Eles dividem espaço com as crianças, metade delas está subnutrida. Das doenças que tem nas crianças na aldeia, 80% dessas doenças são de saneamento básico. Por causa desse confinamento, aí tem uma questão de esgoto, do rio que já entra sujo dentro da aldeia com esgoto que vem da cidade, que não é da aldeia. A antropóloga Lúcia Rangel lembra que o parque foi criado depois da chegada dos guaranis ao local. O governo do estado, quando fez o parque, eles já estavam lá, em 2 aldeias,
né? E aí eles cercaram o parque e proibiram os Guarani de entrar no parque, né? Acontece que esse parque ele só tem mato porque os Guarani sempre viveram ali, entendeu? É igualzinho o Monte Pascoal, lá no sul da Bahia. Só tem Monte Pascoal porque os Pataxó sempre viveram ali, né? Onde tem população indígena, tem mata. Um exemplo é o Cacique Ari. Ele é o líder de uma terceira aldeia que surgiu no Jaraguá, a Itacupé, que fica na área de mata, onde o governo federal delimitou a terra indígena. Ari vem cultivando mudas para reflorestar o local. Esse aqui é palmito o Jussara, é nativo da Mata Atlântica, né? Ele estava bonito, ó, foi a vaca que comeu. Esse aqui também, ó, a vaca estragou aqui, tá vendo? Para quem não entendeu, ele disse que foi a vaca que comeu. As vacas que andam pela aldeia pertencem às mesmas pessoas que no ano passado tentaram despejar os indígenas. São da família do político do PMDB Tito Costa, que se diz proprietário de parte da área. Mas o governo do estado não acionou a justiça para retirar os animais que se alimentam da mata, área de preservação ambiental. O Davi diz que as empresas em volta do parque recebem um tratamento diferenciado. A água que está vindo da Anhanguera para dentro da nascente do próprio parque é podre. Ela encontra uma água cinza. Por que a Anhanguera não tem que pagar multa? A concessionária que é dona da Anhanguera não tem que pagar multa? Agora, por que a gente apresenta essa ameaça? Porque a gente não tem dinheiro. Aquele esgoto, ele passa aqui, ó. Aqui é onde a gente antes pescava, é onde a água era limpa. Hoje está essa situação, né? Essa água de esgoto suja, né? Caindo todo o lixo, né? Tudo aquilo que o Juruá, né? O branco descarta na fossa, né? Na privada, quando ele dá descarga, todo aquele lixo, aquela água suja, estão jogando aqui dentro da aldeia, né? Há anos já. Outras ameaças pairam sobre a população indígena, a bancada ruralista e governos privatistas. São os bandeirantes do século XXI. Então você vai para o campo, para a zona rural, e só vale o direito daquele que produz. Quem produz? No conceito capitalista, o agronegócio. Ele produz. Então ele vai se expandindo, a mineração vai se expandindo. É o momento de a gente se levantar e mostrar a nossa resistência, que é a cultura tradicional, que é Guarani-Mbuá, né? Índios guaranis de São Paulo enfrentam na justiça ações judiciais, movidas pelo governo do estado. Eles vivem em aldeias que estão em vários estágios do processo de demarcação. Enquanto não há sentenças definitivas, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tenta minimizar as dificuldades nas aldeias. Há anos, a FUNAI tenta um diálogo para melhorar as condições de vida dos indígenas que estão em áreas de preservação. A gente tentou promover inúmeras vezes, faz muitos anos que a gente tenta promover um diálogo, né, de uma ação compartilhada junto com o governo do estado, através de várias instâncias, né, e nós nunca fomos ouvidos, né? Na zona sul de São Paulo, um outro grupo guarani está um pouco mais protegido da cidade. É a aldeia Tenondé-Porã, em Parelheiros. Mais de 1.000 indígenas vivem numa área demarcada de 26 hectares. As crianças têm escola com ensino bilíngue e aulas de conhecimentos tradicionais, como essa em que elas aprendem o cultivo de alimentos da cultura guarani. Essa hortinha aqui vai ser misturada, né? Com um pouco de mandioca, um pouco de milho. E aqui a gente trouxe as crianças para fazer esse processo aqui, né? Com terra que a gente cavamos. Mas já não há espaço para manter um cultivo de subsistência e nem para abrigar todas as famílias da aldeia Tenondé-Porã.
O cacique Elias diz que a FUNAI já tem estudos que mostram a viabilidade de uma demarcação contínua. A área incorporaria outras 4 aldeias que estão no Parque Estadual da Serra do Mar, até os municípios de Mongaguá e Itanhaém. Nós precisamos dessa terra. Por quê? Porque para nossos filhos terem lugar para eles brincarem, ir para a mata, aprender a fazer artesanatos. Então, é para isso que a gente quer terra. A gente não quer terra para destruir. Na aldeia, os direitos indígenas são preservados, como o posto de saúde, onde se faz o atendimento respeitando o conhecimento tradicional. Estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta tá ali está alinhado. Liguem um para o outro imediatamente, reúnam verdadeiras multidões e expulsem do jeito que for necessário. Mas no Congresso, a bancada ruralista trabalha para acabar com alguns desses direitos, como as demarcações de terra. Quem afirma isso é a antropóloga Lúcia Helena Rangel. Depois de 500 anos, né, quase 500 anos de colonização, um direito adquirido por essa população, e você vai lá e fala, não quero mais, vamos acabar com esse artigo, né? A medida foi adotada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele retirou do arquivo a proposta de emenda constitucional 215, a PEC 215, e uma comissão especial vai estudá-la. A tal PEC prevê que o governo federal não será mais responsável pelo processo de demarcação de terras indígenas. Retira da União a responsabilidade e passa para o Congresso Nacional. Se essa PEC for aprovada, nunca mais teremos nenhuma demarcação de terra. Faz parte da ofensiva dos ruralistas no Congresso a instalação de uma CPI, supostamente para investigar desvio de recursos da FUNAI e do INCRA. Entidades de direitos humanos dizem que a intenção é fragilizar o órgão responsável pela demarcação de terras para os povos tradicionais. Até as pessoas que são favoráveis à PEC, eles sabem por que eles estão fazendo a PEC, sabem por que tem essa CPI da FUNAI, sabem que é para desconstruir essa questão dos direitos que já existem constitucionais, nos seus artigos. Não é só PEC, não é só CPI da FUNAI, tem mais de 100 situações dentro do Congresso que tiram esses direitos dos povos indígenas. Se aprovada a PEC, aldeias como a Paranapuã, em São Vicente, litoral paulista, estariam condenadas a sumir. Os guaranis ocupam a área conhecida como Praia das Vacas dentro do Parque Estadual Xixová-Japuí desde 2004. É a mais antiga aldeia guarani sem estudos de identificação da FUNAI no estado de São Paulo. Ali era uma área de totalmente abandono, né? Era uma área onde as pessoas circulavam livremente, onde você tinha um índice de violência muito forte, né? Você não tinha nenhuma fiscalização do próprio estado, sendo que já era uma unidade de conservação, mas você não tinha, era de livre acesso. O cacique Alcide se preocupa com o futuro, mas confia em Nhanderu, o deus guarani. Assim, com serenidade, procura tocar a rotina da aldeia. Isso aqui já é batata, né? Batata doce mesmo, que a gente planta, né, também. E aí do outro lado aqui eu tenho mandioca também que eu plantei aqui. Cultivar uma pequena horta com produtos tradicionais da alimentação indígena é uma das armas de resistência do cacique. Eu costumo cultivar isso, né? Cultivo, mas para os meus filhinhos, para eles também perceberem tudo. E a importância disso é que a gente não esquece, né, um pouco da nossa raiz. A insegurança de viver numa área não demarcada deixa a comunidade guarani mais vulnerável ainda. A maior e mais imediata vulnerabilidade vem novamente do governo do estado de São Paulo. O estado, pelo menos, reconhecendo que as indígenas têm os seus direitos, né, constitucionais pela lei federal, que isso não está sendo reconhecido. Uma ação judicial condena a FUNAI a retirar os índios da aldeia e devolvê-la ao parque. A FUNAI recorre da decisão. Você imagina essa pressão que tem imobiliária aqui no litoral se não tivesse terras indígenas, se não tivesse
pequenos agricultores, enfim, nas encostas dessa serra, já estava tudo tomada, já estava tudo ocupada, né? Como a área não está demarcada, não é possível fazer qualquer melhoria no local. Você não tem estruturas igual tem nas outras aldeias, você não tem sequer banheiros, ou seja, se você não tem um banheiro, você não ajuda o meio ambiente, você prejudica o meio ambiente. Até as outras áreas sobrepostas, a gente já avançou. Na Paranapuã a gente não consegue, né, por vários motivos e motivos assim que a gente meio que desconhece também. As crianças frequentam as aulas do professor Cleirei Verá, que é da própria aldeia. Nessa aldeia não há posto de saúde. Na saúde mesmo, nós temos um atendimento das enfermeiras, da CESAI, que só vem uma vez a semana, né? Então dificulta, sem ter lugar, nem estrutura assim adequada. Os índios alegam que estão há 12 anos no local e a área está preservada. Porque hoje, muitas pessoas estão preocupadas que a área aqui está sendo desmatada, que a área está se consumindo. Não. Onde nós estamos está sendo preservado sempre. Agora você vai ver outro canto aí, onde tem aquelas empresas grandes aí, ver o que eles estão fazendo isso aí. Pode ser. Então isso os pessoal não entendem. Dida Carai diz que é só olhar em volta para constatar quem ameaça a natureza. A visão da praia da aldeia Paranapuã mostra os morros e o mar de São Vicente, ocupados pelos juruás, ou os não índios. O Guarani também tem que reagir, né? Não pode mais Guarani ficar parado, escutando algumas palavrinhas que não devia. Então é o momento de a gente se levantar e mostrar a nossa resistência, que é a cultura tradicional, que é Guarani-Mbuá, né? Que é do Brasil. Procuramos a Fundação Florestal, que é a responsável pela gestão dos parques estaduais paulistas, para falar sobre os guaranis que vivem em São Vicente. Por e-mail, a Fundação diz que considera a presença de populações que fazem uso direto da terra e de recursos naturais incompatível com uma unidade de proteção integral, que é o caso do Parque Xixová-Japuí. Enquanto o caso está na Justiça, a Fundação diz que está trabalhando para minimizar os impactos da presença dos indígenas no local. No século XVI, quando chegaram os europeus, estima-se em pelo menos 5 milhões a população indígena que vivia no território que passou a ser chamado de Brasil. O censo do IBGE de 2010 contou 897 mil pessoas de 305 etnias que falam 274 línguas. Uma delas é o Guarani. Atualmente, a população guarani não chega a 58 mil pessoas no país. A luta dos guaranis sempre foi muito grande e o reconhecimento sempre foi muito pequeno. Em 2016, direitos dos índios já reconhecidos pelo Estado brasileiro estão em risco e restam poucas áreas preservadas para eles viverem. Infelizmente, os povos indígenas só são lembrados por nós no Dia do Índio ou quando interesses sombrios cobiçam o território que lhes restou. É evidente que a perseguição bem-sucedida dos juruás contra os índios prossegue. E quando os próprios autores das leis tentam rasgar o que já está escrito, a situação se torna alarmante. É como se os índios não tivessem amor à terra, aos filhos, uns aos outros, às tradições. É como se eles não sentissem amor, saudade, vontade, não tivessem sonhos, não fossem humanos. O que parece é que nós, juruás, prosseguimos o trabalho dos europeus do século XVI, de extermínio dos verdadeiros donos dessa terra, até o dia em que os índios só serão vistos em filmes e fotos.
Ou revemos nossos conceitos de civilização evoluída, supostamente justa, ou continuaremos na função de carrascos com as vendas nos próprios olhos. Durante o governo da Dilma, foram assinados 12 relatórios de identificação, 14 portarias declaratórias, 8 homologações de terras. E nós, movimento indígena, com esse governo interino do Michel Temer, nós sabemos a ameaça que esse governo representa para nós, nós sabemos o provável retrocesso que vai vir com essas intenções do governo federal agora, mas não vamos aceitar nenhum tipo de revogação do nosso direito. Então o movimento indígena vai lutar pelo seu direito e não vai aceitar nenhum tipo de retrocesso desse governo.